Bom dia a todos. Bem-vindos à disciplina de empreendedorismo, provavelmente o maior curso universitário de empreendedorismo da Europa. Certamente, numa escola de Ciências e Engenharia, é o maior curso da Europa. Este é o maior curso porque nós temos 1034 alunos durante 5 semanas a correrem consecutivamente. Vamos ter 206 equipas formadas, ou já temos 206 equipas formadas por vós, que irão procurar desenvolver projetos inovadores e tecnológicos. É também o maior curso, porque durante estas 5 semanas nós vamos ter cerca de 40 convidados nas aulas teóricas que vos falarão, como especialistas que são nas diferentes matérias, sobre aquilo que são os temas mais relevantes em termos de empreendedorismo. Teremos também cerca de 14 professores a acompanhar-vos durante estas 5 semanas, que é uma equipa, já vos vou apresentar, é aqui uma equipa desejosa de trabalhar convosco para que possam desenvolver projetos de facto interessantes, e esse é aquilo que é o nosso principal motivo de estar aqui como professores, é que sejamos capazes de vos acompanhar nesta odisseia de que vocês possam criar projetos de facto interessantes. E teremos cerca de 70 convidados, particularmente mais nas fases finais, para fazer a avaliação e mentoring daquilo que é parte do vosso trabalho, nomeadamente em termos dos pitches. Antes de começar e antes de explicar um bocadinho melhor aquilo que é a unidade curricular e aquilo o propósito que nos traz aqui, só uma pequena retrospectiva. Esta unidade curricular, esta disciplina, começou há cerca de 7 anos atrás. Há 7 anos atrás, com a reformulação, na altura, do diretor da faculdade, professor Fernando Santana, introduziu um conjunto de, durante o período intercalar, aquilo que nós passamos a chamar o período intercalar, um conjunto de disciplinas transversais, como vocês sabem, como vocês já frequentaram nos anos anteriores. No 4º ano, ou só no 1º ano do mestrado, vocês têm empreendedorismo. Na altura, isso foi um grande desafio para esta escola, particularmente porque nós não tínhamos, nesta escola, uma tradição muito grande relativamente às questões do empreendedorismo. Alguns de nós trabalhávamos muito com empresas, alguns de nós tínhamos interesse pelas áreas do empreendedorismo, mas, na altura, o desafio foi colocado ao então Presidente do Departamento de Engenharia Mecânica Industrial, professor Virgílio Cruz Machado, que agregou um conjunto vasto de pessoas com interesse na área e montou este curso. Passados estes anos todos, e ao fim, obviamente, de alguma evolução, é um privilégio este ano substituir o professor Cruz Machado, que, por razões de novas funções na faculdade, delegou esta responsabilidade a mim, mas, como temos connosco o Sr. Diretor, o professor Cruz Machado, gostaria de o chamar ao palco para dar umas palavrinhas aqui aos nossos alunos de empreendedorismo, como fez nos últimos 6 anos. Uma salva de palmas para o Sr. Diretor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor António Grilo. É com muito prazer, um prazer enorme que eu estou aqui. Tive, nos últimos anos, o prazer de ter uma plateia tão interessante como esta que temos aqui. São quase 1000 alunos, ou 1037 alunos, como acabámos de ver, e que motiva todas as pessoas para olharem para a frente e pensarmos o que é que eu faço com o meu curso de Engenharia, o que é que eu faço com o meu curso de Ciências e Tecnologia. O que nós fazemos com os cursos são informática, mecânica, eletrotecnia, química, estas coisas todas que vocês andam a aprender. Mas depois como é que nós juntamos isto tudo e traduzimos isto em valor para a sociedade? Este é o desafio do empreendedorismo. Como é que nós pegamos nas nossas ideias e transmitimos aos nossos colegas? Como é que nós cativamos os nossos colegas? Como é que nós cativamos os nossos fornecedores? Quando eu for trabalhar, como é que eu cativo os meus clientes? Sim, nós temos clientes. Os engenheiros, os cientistas têm clientes e é preciso identificar e desmistificar que o cliente não é uma coisa
anónima. O cliente existe, são pessoas como nós, têm ideias e nós precisamos transmitir as ideias a essas pessoas. E é com essas ideias que nós transformamos tudo o que fazemos em valor e criamos uma sociedade melhor e mais interessante. Este é o desafio do empreendedorismo. O empreendedorismo não é para pessoas da gestão, não é para médicos, não é para cientistas, não é para engenheiros, é para toda a gente. E é isso que nos motiva, numa escola de engenharia, pensarmos que a vida que vocês tiveram nos primeiros anos não é só matemática, não é só física, não é só química, não são só as questões técnicas fundamentais que nos dão o rapport, que nos dão os chamados hard skills para nós podermos desenvolver a nossa vida profissional, mas também são estas questões que têm a ver com as questões mais comportamentais, mais de interpretação da sociedade que podem ter impacto na nossa vida. Nós sabemos, quando criámos este programa, que havia muitas dificuldades, porque tínhamos a sensação que os engenheiros, os cientistas que nós formamos, não estavam preparados, se calhar, para olhar para estas questões. E estávamos com um certo receio de lhes dizer, olha, vocês podem criar o vosso próprio emprego. Não têm que trabalhar para terceiros. E nós, muito cautelosamente, dizíamos, sim senhor, o que é preciso é ser empreendedor, mesmo que seja numa organização, mesmo que seja na minha empresa, na empresa para a qual eu vou trabalhar. Porque às vezes fico resumido e reduzido só àquelas componentes que eu faço no dia-a-dia e não percebo ou não tenho a envolvente mais global que é o mercado em que a empresa se insere. Mas eu, neste momento, fruto destes anos todos que já estamos a trabalhar nisto, já temos tantos exemplos de alunos que quiseram criar o seu próprio trabalho, o seu próprio emprego, a sua própria empresa, que me atrevo a dizer que muitos de vocês, de certeza, no fim deste programa, vão mudar o vosso paradigma de vida e vão querer ser vós a implementar as vossas ideias, se calhar criarem uma empresa, se calhar trabalharem para outras empresas, mas sempre com esta motivação, ajudar a mudar o mundo. Vocês têm 20, 21, 22 anos, é esta a altura que podem mudar o mundo. E não se pensem que somos nós, aqueles mais velhos, que vão mudar o mundo. Nós podemos dar a nossa contribuição, mas é nesta fase que vocês podem determinar o resto das vossas vidas. Aproveitem esta equipa que eu conheço, são 14 professores, eu trabalhei com a maior parte deles, são sensacionais e de certeza que vos vão dar este período destas 5 semanas para vos apoiar em tudo o que vocês precisam para transformarem as vossas ideias em grandes projetos que podem modificar drasticamente a vossa vida no futuro. Muito obrigado, professor António Grilo, muito obrigado a toda a equipa que está a colaborar com a Universidade. Desejo a todos muito sucesso e espero poder ver daqui por 5 semanas os projetos espetaculares que eu estou habituado a ver nos outros anos. Serão mais de 200 ideias, coisas espetaculares que a sociedade fica deslumbrada com o que costuma ver aqui. Muito obrigado a todos e divirtam-se. Muito obrigado, Sr. Diretor. É um privilégio dar seguimento àquilo que foi o trabalho já desenvolvido nos últimos 6 anos e, obviamente, esperamos que também este ano nós possamos ter como resultados os tais projetos fantásticos. Em termos de agenda para o dia de hoje, particularmente para amanhã, mas também para a tarde. Portanto, eu vou começar por dar um pequeno enquadramento relativamente ao funcionamento da unidade curricular e vou depois continuar falando um bocadinho a importância para todos vós que, quando querem desenvolver um projeto empreendedor, de conhecerem bem um determinado problema, começarem pelo problema. Após a minha intervenção, vamos ter aqui 3 convidados muito particulares, o professor João Paulo Crespo, a professora Isabel Rocha e o Dr. Eduardo Dias, que têm como característica comum trabalharem ao longo de muitos anos ligados à investigação, mas simultaneamente também terem desenvolvido os seus projetos empreendedores e vêm dar aqui um testemunho pessoal sobre o desenvolvimento, aquilo que tem sido a sua experiência nesse contexto
e, obviamente, também centrado naquilo que nós estamos aqui a falar, como é que as ideias surgem, como é que surge algo que é verdadeiramente inovador e, no ponto de vista daquilo que nos interessa aqui, também tecnológico. Para terminar, amanhã teremos aqui um conjunto de empresas que vêm fazer uma pequena apresentação, um pequeno pitch sobre os desafios que essas empresas têm ou que essas empresas veem como relevantes e que, para aqueles que ainda não têm uma ideia concreta ou que ainda não têm um problema por onde começar, podem eventualmente pegar nessas ideias e, obviamente, estou certo que as empresas ficariam muito contentes se vocês puderem pegar nesses desafios que eles vão vos colocar e, a partir daí, durante as 5 semanas, trabalharem sobre eles. Da parte da tarde, nós teremos uma sessão convívio, é uma novidade que nós introduzimos este ano. Esta sessão convívio que vai ocorrer na sala convívio é, essencialmente, um momento de descontração. É um momento em que nós vamos ter convidados, vamos ter 3 convidados que vêm dar também um testemunho muito pessoal. Vamos ter a Mariana Cabral, mais conhecida como Bumba na Fofinha. Vamos ter o Eduardo Gomes, que é o CEO de uma empresa Electric Tours, que ganhou um prémio da Comissão Europeia relativamente a empreendedorismo no turismo, do ano passado, em 2018. E vamos ter o João Brazão, da Cervejarias Trevo, que também vem dar um cunho, uma experiência muito pessoal relativamente àquilo que é ser empreendedor. Isto é feito de uma forma, obviamente, muito descontraída. Vamos ter também alguém que nos vai ajudar a fazer a animação do momento. E o propósito fundamental da ação de convívio é também que vocês possam, particularmente os grupos de alunos que ainda não se conhecem, que possam aproveitar o momento para se conhecer e para fazer um bocadinho o icebreaking necessário para se conhecerem melhor e começarem, pouco e pouco, a pensar como é que vão trabalhar em conjunto, sendo que a partir depois, quando terminar, enfim, as intervenções dos nossos convidados, o propósito é exatamente que todos possam conversar, inclusive também com a equipa de professores que irá estar lá, conversar com um copo de cerveja na mão, para quem gostar de cervejas, que gentilmente serão disponibilizadas, obviamente pagas, pela Cervejaria Trevo. Muito bem, vamos então começar e explicar-vos um bocadinho aquilo que é o funcionamento da unidade curricular e, muito importante, que é como é que vocês podem sobreviver à disciplina de empreendedorismo. E eu digo que podem sobreviver porque, para alguns de vós, e nós temos essa experiência ao longo dos anos, para muitos de vós, isto à partida é pouco interessante. Muitos de vocês são de Ciências e de Engenharia e aquilo que mais ouvimos, nós, todos os professores que aqui estão, ao longo, particularmente no início desta sessão, é: ó professor, eu não quero saber nada disto. Eu gosto mesmo é de números, eu gosto mesmo é de algoritmos. Ora, o nosso propósito é que vocês tenham uma visão um pouco diferente relativamente a isso. E também é, como vocês vão ver, o nosso propósito muito importante, motivar-vos para os desafios do empreendedorismo. E para percebermos como é que nós organizamos esta unidade curricular, é importante percebermos um bocadinho melhor o que é o empreendedorismo. O Sr. Diretor falou aqui um bocadinho sobre alguns dos pontos fundamentais que estão relacionados com o empreendedorismo, mas eu gostava de começar por dar-vos um enquadramento. Porque é que o empreendedorismo é importante para profissionais futuros como vós, da área das ciências e da engenharia. E um dos pontos fundamentais, quando vocês, a maior parte de vós, quando pensa em empreendedorismo, pensa normalmente na questão de criar um negócio com risco, e que com risco, obviamente, financeiro, e que tem um propósito de criar lucro. Se vocês forem ao dicionário, é isso que lá está claramente espelhado, que é um propósito muito claro de obter lucro através da criação de um negócio novo e que tem, obviamente, risco associado. E não tem nada de mal esta definição, é correta, é tecnicamente correta, mas a nossa perspectiva relativamente ao empreendedorismo é muito mais abrangente do que esta. E a nossa perspectiva, quando nós falamos em empreendedorismo, tem a ver com aquilo que Maquiavel, já no século XVI, dizia, que empreendedores são aqueles que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades
e que são capazes de transformar ambos numa vantagem. E para nós, aqui na faculdade, independentemente da questão da importância ou não de se criar um negócio, a nossa principal questão tem a ver com a atitude. Ser empreendedor é ter uma atitude de resolução e de ultrapassar os desafios que nós temos. Se nós olharmos para aquilo que também são definições hoje mais recentes por esse mundo fora relativamente a empreendedorismo, a perspectiva específica de criar um negócio está a cair um pouco em desuso e verdadeiramente aquilo que está a ser enaltecido, e é por isso que é tão importante para os alunos de Ciências e Engenharia, é que é uma atitude para desenvolver, para resolver problemas, para ultrapassar problemas, para ir conseguindo melhorar as situações que nós vamos encontrando na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida em sociedade. E, portanto, esse é o nosso enquadramento. Mas também é verdade, e aquilo que o professor Cruz Machado falou aqui relativamente à importância que tem hoje o empreendedorismo para as empresas, não há dúvida nenhuma também que nos últimos anos, e particularmente nos últimos 7, 8 anos, o empreendedorismo tem ganho uma dimensão e uma visibilidade que são relativamente novos quando comparado há uns anos atrás. E todos vós, hoje em dia, usufruem de muitos produtos e muitos serviços que foram criados nos últimos 10 anos, fruto de pessoas que foram empreendedoras e que resolveram alguns problemas que existiam e que, a partir daí, souberam criar as suas empresas e que, obviamente, com risco, com mais ou menos risco, foram desenvolvendo o seu negócio e, obviamente, algumas delas fazendo muito dinheiro. Todos vós conhecem certamente muitos daqueles serviços que ali estão. Foram desenvolvidos por pessoas, uns mais novos, outros menos novos, que um dia arriscaram e acreditaram que a sua ideia podia levar a um determinado negócio com escala global. Mas também é verdade, nos dias de hoje, que o empreendedorismo tem ganho uma dimensão muito grande porque tem havido muito dinheiro para investimento na área das startups. Estão ali os números de 2018 e a estimativa é que só nos Estados Unidos o capital de risco, que é o tipo de investimento para as empresas de natureza de startup tecnológica, tenha chegado a qualquer coisa como 100 mil milhões de dólares. 100 mil milhões de dólares só nos Estados Unidos representa sensivelmente 40% do PIB português, da riqueza criada em Portugal. E, portanto, significa que isto hoje, para além de todo ser moda e de hype, significa que hoje em dia o empreendedorismo e a criação de startups tecnológicas, e estamos essencialmente a falar de startups tecnológicas, é algo que movimenta muito dinheiro e, obviamente, é algo que interessa muito a muita gente por esse muito fora. Talvez um dos maiores exemplos disto é a importância que é dada ao Web Summit. E quem é que aqui já esteve no Web Summit? Ponha o dedo bem no ar. Porquê é que vocês foram ao Web Summit? E se foram ao Web Summit, vocês facilmente perceberam que, para além da tecnologia, a outra dimensão que lá está muito presente é a questão dos empreendedores, das startups tecnológicas. E, portanto, a visibilidade que o Web Summit tem em Portugal, que é uma feira, é uma montra sobre aquilo que se faz em termos de tecnologia e de startups, mas a importância que se dá hoje à Web Summit era impossível há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás ninguém daria o valor que se dá hoje a um bom Web Summit, que tem dezenas de milhares de visitantes, quando há 10 anos atrás não existia ou era praticamente embrionária. Mas não é só a questão da criação das startups que também é importante no contexto do empreendedorismo. É verdade, a criação de novas empresas e particularmente os jovens das áreas das ciências e da tecnologia têm um papel fundamental na criação e no desenvolvimento destas startups tecnológicas, mas a verdade é que também as grandes empresas dão hoje muita atenção àquilo que se passa ao nível das startups e, particularmente, dão muita atenção ao espírito empreendedor. Vocês, em breve, irão entrar no processo de recrutamento das empresas e vocês rapidamente irão perceber que uma das competências que é mais valorizada
por parte dos empregadores são exatamente as competências empreendedoras. Eles querem ver evidências, como vocês devem imaginar, recebem centenas de milhares de currículos, eles querem encontrar jovens, eles querem selecionar jovens que tenham um espírito empreendedor. E espírito empreendedor não significa necessariamente que tenham criado uma empresa, mas que sejam capazes e que tenham demonstrado proatividade na resolução de problemas e que saibam desenvolver ideias de uma forma sistemática, de uma forma coerente. Estão ali vários exemplos de como as grandes empresas, a Coca-Cola, a Cibes, a Vodafone, a Fidelidade, a EDP, e vocês encontrarão dezenas de exemplos de grandes empresas, particularmente as grandes empresas, que dão hoje muita atenção às competências empreendedoras, à ligação às startups e, particularmente, muito importante, aquilo que elas estão sempre à procura de pessoas com competências técnicas, tecnológicas fortes, mas também com competências sociais na área do empreendedorismo. E, portanto, isto leva-nos aos objetivos gerais desta unidade curricular. O nosso principal objetivo, primeiro objetivo, é sensibilizar-vos para a importância da atitude empreendedora, da inovação e da experimentação. Queremos abrir, entre aspas, os olhos para a importância que isto tem para vocês que são profissionais das áreas das ciências e da engenharia. Se eu for para uma escola de gestão, se eu for para a nossa congénere na nova SBE, eu não preciso estar a sensibilizar, porque eles são de gestão ou de economia e já estão muito sensibilizados. Mas, tipicamente, os alunos de ciências e de engenharia estão muito pouco sensibilizados. E, portanto, esse é o nosso primeiro objetivo. E se sairmos daqui convosco mais sensíveis, mais apetentes para as questões do empreendedorismo, será certamente um bom resultado para nós. Depois, não basta apenas sensibilizar. Isto é uma unidade curricular e é nosso propósito que vocês desenvolvam competências sociais e técnicas específicas para desenvolver projetos inovadores e tecnológicos. E, por fim, para além da sensibilização e do desenvolvimento de competências, também vos queremos motivar e preparar para que vocês possam desenvolver futuramente esses projetos empreendedores, inovadores e tecnológicos, quer numa empresa para onde vocês vão trabalhar ou criando a vossa própria empresa. Não é nosso objetivo que vocês saiam daqui com uma empresa formada. Não é esse o nosso propósito. Se o quiserem fazer, fantástico. Mas não é esse o nosso principal propósito. Se vocês, depois desta unidade curricular, acharem que têm potencial com o vosso negócio, temos aqui o professor José Damião, que está aqui a algures, entretanto perdeu, está ali do Madame Park, a incubadora da Faculdade de Ciência e Tecnologia, que vos poderá dar apoio nesse sentido. Não é esse o nosso principal objetivo, mas se for esse o resultado, ficaremos certamente muito contentes e poderemos apoiar-vos nisso. Em termos de objetivos de aprendizagem específicos, queremos que vocês saiam daqui a saber como desenvolver ideias inovadoras e tecnológicas a partir de necessidades, de problemas e de oportunidades concretas. Vocês vão perceber a importância que isto tem para ser sistematizado relativamente à abordagem empreendedora. Queremos que vocês compreendam bem os desafios técnicos e organizacionais associados ao desenvolvimento da passagem de uma ideia para um projeto empreendedor. Não vamos esconder que, reparem, o mundo está cheio de pessoas que têm ideias. As ideias, vocês muitas vezes têm medo de partilhar as ideias. As ideias per si valem muito pouco, quase zero, a não ser que vocês sejam capazes de transformar as ideias em algo concreto, num projeto. E para isso é preciso um conjunto de competências técnicas e organizacionais que nós vamos, de alguma forma, durante este período, ajudar-vos a compreenderem melhor. Nomeadamente, o que é isso da proposta de valor, como é que eu giro uma organização, uma equipa, como é que eu escolho o meu mercado, qual é o mercado que eu devo procurar atingir e por aí fora. E, por fim, mas não menos importante, faz parte daquilo que são objetivos de aprendizagem nesta unidade curricular, saber comunicar a ideia. Vocês podem ter uma ideia brilhante. Vocês até podem ter competências para a desenvolver.
mas vocês vão ter que saber comunicar a ideia. E, portanto, nós vamos dar muita importância à comunicação dessa ideia, quer do plano, no plano de comunicação oral, quer no plano da comunicação escrita. Em termos de resultados concretos daquilo que é esperado de vós, primeiro ponto, trabalho em equipa. Isto não é uma disciplina de trabalho individual. Isto é trabalho em equipa. 5 pessoas durante 5 semanas têm que trabalhar em equipa. Sem trabalho em equipa, esqueçam, não conseguem fazer esta unidade curricular. E é importante que ponham isso. Não há trabalho isolado, há trabalho em equipa. Vocês, se olharem para esta unidade curricular, tipicamente como olham para outros trabalhos de outras unidades curriculares, vão ficar em maus lençóis, que é, dividem e cada um faz a sua parte. Deixem que vos diga que nesta unidade curricular isso vai dar maus resultados, porque os bons resultados desta unidade curricular vêm se vocês verdadeiramente trabalharem a equipa. E isso é ponto fundamental. E nós focamos nisto porque também, na vida real, os projetos inovadores e tecnológicos precisam de trabalhar a equipa. Se vocês olharem para as grandes empresas que foram formadas como startups tecnológicas, nenhuma foi criada e desenvolvida por uma pessoa apenas. Todas foram sempre baseadas numa equipa de pelo menos 3 pessoas que conseguiu desenvolver essas ideias. Segundo resultado muito importante para nós, elevator pitch. Essa é uma palavra que vocês já viram em alguns documentos e vocês vão ouvir durante estas 5 semanas, a uma altura que vocês já nem podem ouvir falar da palavra elevator pitch. O que é um elevator pitch? O conceito é muito simples. Imaginem que vocês entram num edifício muito alto e que, de repente, encontram o presidente da vossa empresa. E vocês têm que apresentar a vossa ideia, de repente, têm a oportunidade de falar com o presidente da empresa durante muito pouco tempo. E durante a viagem do elevador, desde o resto de chão até, imaginem, ao piso 20 ou 30, vocês têm de passar uma ideia. Mais importante do que isso, o presidente da vossa empresa tem que se interessar pela vossa ideia. E é isso que é um elevator pitch, e nós vamos dar muita importância à questão do elevator pitch, procurando que vocês fiquem mestres, literalmente, de fazerem apresentações curtas, mas passando uma mensagem forte. Os elevator pitch, no caso desta unidade curricular, serão de 3 minutos e durante as 5 semanas nós iremos dar ênfase e treinar e desenvolver e acompanhar-vos neste processo de como comunicar as ideias. Por fim, não menos importante, o resultado esperado é o relatório final com o estudo do negócio, onde vocês, de uma forma relativamente sintética, num relatório de 12 páginas, vocês têm que descrever porquê e substanciar porquê que a vossa ideia tem substância para ser um negócio interessante. E, portanto, são estes 3 grandes resultados que nós esperamos de vós durante estas 5 semanas. Como vocês também já sabem, esta unidade curricular vai se desenvolver durante estas 5 semanas. Atenção que a estrutura das aulas teóricas e práticas é heterogénea, portanto não é igual em todas as semanas e, portanto, vai variando conforme as semanas. Eu vou passar de uma forma muito rápida aquilo que é o conteúdo programático durante estas 5 semanas. Não vos quero amassar com isto, pois vocês já têm esta informação, mas depois vocês podem ver com mais detalhe. Nesta primeira semana nós vamos ter 2 aulas teóricas, nós chamamos teórico-práticas, porque na realidade tem uma componente também, em algumas delas, de interação, mas essencialmente teóricas, em que hoje estamos a centrar na questão do problema e vamos apresentar alguns casos de estudo e problemas de empresas. E amanhã iremos falar sobre tecnologias sem fronteiras, sobre a criatividade, como é que podemos gerar ideias novas, como é que selecionamos as nossas ideias e como é que nós identificamos aquilo que é a proposta de valor das nossas ideias. Isto são as 2 aulas teóricas desta semana e teremos também 2 práticas de 1h30 nesta semana. Portanto, teremos 2 aulas práticas de 1h30 durante esta semana, em que na primeira aula é, obviamente, a apresentação e o processo de ideação, e na segunda aula prática avançarmos mais um pouco no desenvolvimento da ideia e pela primeira vez apresentar a ideia que vocês têm em mente para os colegas. Na segunda semana vamos dar um ênfase à questão do mercado e do cliente da primeira aula teórica
e também vamos dar ênfase ao porquê prototipar as ideias e como é que eu vou testar estas ideias junto dos meus clientes. Na segunda aula teórica falaremos sobre comunicação de uma forma mais abrangente e falaremos sobre marketing digital, sobre a construção de comunidades online e falaremos também sobre como fazer um elevator pitch como deve ser, ou seja, que pontos fundamentais devem estar presentes quando nós fazemos um elevator pitch. Na segunda semana há apenas uma aula prática, mas é uma aula prática de 3 horas, onde vocês vão substanciar a proposta de valor e o modelo de negócio da vossa ideia e começarão com o primeiro elevator pitch verdadeiramente feito e com o feedback sobre esse elevator pitch. Na terceira semana falaremos sobre ativos das empresas, propriedade intelectual e pessoas e, particularmente relativamente às pessoas, falaremos sobre a atitude empreendedora, a liderança e comunicação e a inteligência emocional das equipas, na primeira aula teórica. Na segunda aula teórica falaremos sobre modelos de receita, princípios económicos e os aspectos legais associados à criação de empresas. Nas aulas práticas teremos uma aula prática. Essa aula prática é focada no segundo elevator pitch, mas depois também no desenvolvimento das questões relacionadas com o mercado, a análise de mercado e a estratégia de marketing. E teremos um conjunto de sessões de mentoring, de apoio, vindas de pessoas externas, para vos ajudar a desenvolver a ideia e aquilo que vocês têm. Okay? Portanto, é algo que é adicional para vos, mas que obviamente nós recomendamos que vocês venham presentes. O acompanhamento será feito por pessoas externas, não apenas dos professores da cadeira, para vos ajudar a desenvolver melhor a ideia até essa terceira aula. Na quarta semana, as aulas teóricas, a aula teórica, teremos apenas uma aula teórica centrada nas questões do plano de negócio, do financiamento, de como é que vão desenvolver a ideia em termos de planeamento e, muito importante, quais são os próximos passos após a criação de uma empresa, de uma startup particularmente. E a aula prática da quarta semana está muito voltada para as questões do estudo financeiro associado ao desenvolvimento do negócio. Teremos, aliás, 2 aulas práticas, uma para o estudo financeiro e uma outra aula prática que é apenas para treinarem o elevator pitch, para treinar as vossas apresentações, sempre de 3 minutos. Última semana, temos essencialmente as aulas práticas. Vamos ter, na última semana, o elevator pitch para a apresentação para convidados externos e serão eles que farão a avaliação daquilo que é o vosso pitch. E depois teremos, para os alunos, dos 206 grupos, vamos selecionar 60 a 70 equipas que achamos que necessitam de melhorar aquilo que é o pitch, para depois ter, na grande finalíssima, que será dia 22 de manhã, portanto, sexta-feira de manhã, serão aqui no grande auditório apresentadas os 12 melhores pitches para uma audiência externa. Portanto, vamos ter aqui um conjunto de convidados bastante alargado, particularmente pessoas de investidores, de empresas e por aí fora, que tipicamente ficam muito interessados naquilo que são os vossos projetos, e depois selecionar aquilo que será os melhores pitches. E, portanto, este é o conteúdo programático da cadeira. A avaliação tem 2 componentes. O elevator pitch de 50% vale 50%. E reparem, vocês vão dar 5 semanas a treinar para 3 minutos, que vale 50%, mas é mesmo assim. Portanto, vocês imaginam a importância que isso tem. E depois os outros 50% têm a ver com o relatório final, tem a ver com o estudo do negócio, que será composto por 12 páginas, que vale outros 50%. Uma questão importante aqui, cada equipa terá que fazer a autoavaliação da contribuição de cada elemento da equipa. Espera-se que todos tenham uma contribuição de 100%, mas se vocês faltarem muito ou se envolverem pouco na unidade curricular, provavelmente terão uma contribuição inferior dada pelos colegas e isso, obviamente, pode penalizar na nota final. Muito bem. Esta é a nossa equipa, são 14 professores que aqui estão e que eu pedia aos meus colegas para se levantarem e identificarem. Vamos lá.
Como podem ver, alguns foram mais generosos nas fotografias porque estão mais novos, particularmente aqui o professor Joaquim Pina, que tem quase menos de 30 anos na fotografia. Mas somos uma equipa com muita vontade para que isto efetivamente corra bem e para nós correr bem é que vocês estejam motivados a desenvolver os projetos. Bom, sem querer atrasar muito, até porque tenho aqui convidados de excelência que gostaria que vocês ouvissem mais a eles do que a mim, eu gostava de vos dar a primeira introdução relativamente como é que vocês devem começar. E eu sei que muitos de vocês já vêm com ideias já pensadas, mas eu gostava de passar-vos aqui um conjunto de mensagens que eu acho, ou que nós achamos que são importantes relativamente ao desenvolvimento das ideias. E que a principal mensagem é que o ponto mais importante é que vocês sejam capazes por identificar bem um problema que seja necessário resolver. Porque se vocês encontrarem um problema que necessita de ser trabalhado, para já se é um problema é porque necessita de ser trabalhado, vocês têm logo um excelente ponto de partida, independentemente da tecnologia que vocês venham a utilizar. E para isso é preciso perceberem que o que é que o empreendedor tem que faz com que ele tenha sucesso. E se nós olharmos para aqui este conjunto de pessoas que estão aqui, Fernando Pessoa, Marisa, Salvador Dalí, Ronaldo, o que é que eles têm todos em comum? Cada um deles, à sua maneira, eu o único que não escrevi o nome foi o Cristiano Ronaldo, porque pensei que vocês soubessem quem era, têm uma coisa em comum. E aquilo que eles têm em comum é que cada um deles tem uma mensagem única para o mundo. Cada um deles é reconhecido na sua área específica porque foi capaz de criar uma mensagem única que o mundo soube reconhecer e soube dar valor. Ora, os empreendedores têm exatamente a mesma questão. Os empreendedores de sucesso, aqueles que criaram grandes empresas que são hoje reconhecidas pelo mundo inteiro, também eles foram capazes de criar uma mensagem única. A sua mensagem é a tal ideia inovadora que eles tiveram. Ideia essa que, tipicamente, no caso das pessoas que eu aqui tenho, Mark Zuckerberg no Facebook, Elon Musk da Tesla, SpaceX e por aí fora, Steve Jobs da Apple, e talvez menos conhecido, mas o português José Neves, que é o CEO, o presidente da empresa, que foi valorizada recentemente em 8 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, português que criou uma empresa há 10 anos e que em 10 anos conseguiu que a sua empresa fosse valorizada em 8 mil milhões de dólares, todos eles foram capazes de criar uma ideia tecnológica, uma ideia inovadora, tendo por base uma solução tecnológica que cria valor para uma necessidade que foi bem clara. E se vocês olharem para aquilo que é cada um destes elementos, dos produtos ou serviços que foram desenvolvidos, vocês facilmente percebem qual foi a necessidade que foi resolvida com a solução tecnológica apresentada. Ligar as pessoas, mobilidade elétrica, computadores com design e, no caso dos José Neves, artigos de vestuário de luxo, agregados de uma forma descentralizada pelo mundo inteiro, fez com que essa mensagem passasse para todos. Portanto, o ponto fundamental aqui é que eles foram capazes de encontrar uma necessidade. E é esse o desafio que também nós vos colocamos. Vão à procura de alguém, quando eu digo alguém, não é pessoa A ou pessoa B, mas pode ser um conjunto de profissionais, pode ser uma determinada área, que tenha um determinado problema. Procurem perceber qual é que é o verdadeiro problema que esse vosso cliente, esse vosso alvo possa ter. Procurem as verdadeiras causas e explicações para esse problema e vocês estão perante uma necessidade que não está atendida e que necessita de ser resolvida. E se vocês encontrarem uma necessidade que não está atendida e precisa de ser resolvida,
vocês têm um excelente ponto de partida, porque a partir daí o grande desafio é que solução é que eu posso criar para resolver esse problema. E imaginem o serviço táxi. Tarefas são feitas, transportar pessoas de A para B, utiliza o automóvel, é um serviço que é pedido por telefone ou é pedido na rua. Pagamento com dinheiro na conclusão do serviço. Isto é aquilo, é um exemplo de um serviço que nós temos. Como é que vocês podem identificar as necessidades não atendidas? Olham para o serviço e perguntam: como é que eu posso dar mais valor? E vocês podem ter, bem, talvez possa ser mais fácil pedir o serviço e não apenas estar à procura na rua ou estar a fazer um telefonema para um número que eu não sei qual é que é. Talvez possa saber o preço antecipadamente daquilo que vai ser o serviço. Talvez seja interessante ter mais segurança através da localização sempre constante. E, portanto, vocês estão aí a ver pistas de como é que o serviço poderia ser melhorado. Mas também há outras pistas que vocês podem ter, como, por exemplo, como reduzir os problemas que existem atualmente com o serviço. Por exemplo, como lidar com a falta de carros quando nos picos de procura, como lidar com automóveis sujos, como lidar com pouca simpatia dos motoristas, como lidar com a dificuldade de pagamentos e dos trocos. Bom, vocês nesta altura facilmente já perceberam que alguém deu resposta a esta necessidade, a este conjunto de necessidades. Não foi? Quem foi? Quem é que deu resposta a este conjunto de necessidades? A Uber. A Uber olhou para aquilo que era um serviço que estava bem estabelecido havia décadas e foi capaz de responder a estas necessidades de uma forma muito direta. E, portanto, se vocês fizerem esta análise de uma forma sistemática em muitas áreas, vocês certamente vão encontrar muitas necessidades não atendidas em serviços que estão estabelecidos ou em grupos de profissionais bem estabelecidos. Para isso, é fundamental que vocês falem com as pessoas de uma forma empática. Significa vocês literalmente irem falar com as pessoas e interessarem-se pelos problemas das pessoas. É ir falar com as pessoas e colocar-se nos sapatos das pessoas e perceber os problemas que ela tem do ponto de vista delas. E se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar sempre um conjunto vasto de necessidades não atendidas que precisam de ser resolvidas. E se fizerem essa abordagem de uma forma sistemática, vocês vão encontrar um mar, um oceano de necessidades não atendidas, às quais vocês poderão depois aplicar o vosso engenho científico e tecnológico para resolver essas necessidades. Ok? Portanto, ponto número 1, muito importante, começar com um problema, identificar um problema, mas não é o problema que vocês acham que elas têm. É o problema que as pessoas dizem que elas têm. Que é uma grande diferença. Uma coisa é eu achar qual é o problema que os alunos têm, outra coisa é eu falar com os alunos e ouvir os problemas por parte dos alunos. E vocês compreendem essa diferença. Mas também é importante vocês perceberem que não basta apenas ouvir as pessoas. É muito importante, sem dúvida. Mas também é muito importante, muitas vezes, nós irmos para além disso. Henry Ford dizia que se apenas tivesse ouvido o que as pessoas queriam, nunca tinha construído o carro, porque as pessoas apenas queriam cavalos mais rápidos. Ora, para isso vocês têm que encontrar também outras perspectivas sobre ou problemas ou desafios que possam existir ou atualmente ou futuramente. E essas oportunidades podem surgir se vocês olharem para grandes tendências que estão a ocorrer. Tendências essas que podem ser demográficas, podem ter a ver com poluição, podem ter a ver com um conjunto de fatores que são grandes tendências que estão a ocorrer num determinado momento. Por exemplo, a população está a envelhecer. Por exemplo, temos que reduzir significativamente a poluição. Por exemplo, temos cada vez mais pessoas que dominam a parte digital e ninguém quer fazer nada manualmente. Então, são grandes tendências. Se vocês analisarem essas grandes tendências,
vocês irão encontrar certamente aquilo que nós chamamos descontinuidades. Descontinuidades significam algo que muda radicalmente na sociedade e tende a mudar de uma forma relativamente abrupta. E a partir dessas descontinuidades vocês podem imaginar ideias inovadoras para ir de encontro a essas descontinuidades que vocês encontraram. E, portanto, esta também é uma forma de vocês encontrarem oportunidades ou desafios que podem ser o sustento para aquilo que será a vossa ideia inovadora. Um exemplo de descontinuidade, e é fácil também vocês perceberem esta descontinuidade, até há relativamente pouco tempo, até sensivelmente há 7, 8 anos atrás, havia uma premissa base em qualquer negócio. É que para ter um negócio era preciso ter a posse dos ativos do negócio. O que é que são os ativos? As instalações, os equipamentos e por aí fora. E, portanto, sempre que se pensava no negócio, o grande problema era pensar como é que eu vou ter dinheiro para financiar os meus ativos. E isso era um grande desafio. Ora, o pressuposto mudou radicalmente há uns anos para cá, porque hoje é possível construir negócios de escala global sem ter os ativos. Sou capaz de produzir a partir de ativos de outros que não estão a utilizar esses ativos. Chamada economia da partilha, em que as pessoas partilham as suas casas, os seus automóveis e por aí fora, e que põem à disposição para outros, para o negócio dos outros. Isso é uma descontinuidade que é nova. Há 10 anos atrás era impensável. E de repente as coisas mudaram. Porquê? Porque o digital permite fazer isso, permite ver quem é que tem ativos que não estão a ser utilizados e que eventualmente possam ser rentabilizados. E eu consigo agregar isso e há uma predisposição para não ter posse e partilhar. E isso mudou radicalmente também a forma de fazer negócio. Estão aqui alguns dos exemplos que nós temos atualmente e que utilizam esse tipo de princípio de descontinuidade que ocorreu há uns anos atrás. Último ponto que eu gostaria de partilhar convosco. Já vos disse que não é nosso propósito que vocês criem startups necessariamente quando terminarem esta unidade curricular. Mas, obviamente, que serão bem-vindos se o puderem fazer, ficaríamos muito contentes. Mas há algo que é importante vocês terem atenção, e todos vós gostariam, certamente alguns de vós pelo menos gostariam, veem pessoas, empreendedores que criaram as empresas e que criaram escala global, como pessoas que eventualmente poderiam ser interessantes de seguir no desenvolvimento das vossas carreiras, criando uma empresa que fosse global. Como é que elas conseguiram? Um princípio muito importante. O princípio de que, para eu conseguir impor no mercado global, para uma startup tecnológica se conseguir impor no mercado global, tem que ser capaz daquilo que é a sua solução ter uma performance 10 vezes superior às soluções que existem num determinado momento para uma necessidade que está estabelecida, que está identificada. Não basta ser marginalmente melhor, tem que ser exponencialmente melhor. E, portanto, quando vocês pensarem nas vossas ideias, nas vossas soluções para os problemas que vocês identificaram, quando vocês tiverem os critérios, tenho mais do que uma solução, qual é que eu devo escolher? Pensem naquela que é mais ambiciosa, tendem atenção à melhoria que conseguem relativamente àquilo que está estabelecido. Esse é, de facto, aquilo que faz a diferença para as empresas que se conseguiram estabelecer globalmente, porque elas, de alguma forma, mudaram radicalmente aquilo que era ou o custo, ou o preço, ou a qualidade, ou a rapidez com que os serviços existiam. E, portanto, uma ideia inovadora e tecnológica é, essencialmente, a conjugação de uma necessidade, de um problema e do desafio com uma solução tecnológica que é nova. E é isso que nós queremos de vós. Queremos que vocês identifiquem claramente uma necessidade e proponham uma solução tecnológica nova. Quão nova? Deixamos isso ao vosso critério e os vossos professores das práticas acompanhar-vos nessa abordagem. Mas esse é um ponto importante.
Mas se vocês quiserem ter uma grande ideia inovadora e tecnológica, então vocês têm que pensar que a vossa solução tem que ser capaz de responder 10 vezes melhor àquilo que já existe atualmente. E com isso vocês terão a possibilidade de ter uma ambição global, uma ambição muito maior do que apenas melhorar incrementalmente aquilo que já existe. E caríssimos, a grande questão é qual vai ser a vossa grande ideia inovadora e tecnológica. Muito obrigado e agora eu vou passar para os casos de estudos com 3 convidados muito especiais. Professor João Paulo Crespo, professora Isabel Rocha e Eduardo Dias, que creio que ainda não chegou. Acabou de chegar. Eu vou deixar os meus convidados apresentarem-se, mas os meus 2 primeiros convidados têm algumas coisas em comuns, para além da área científica. São pessoas que têm um largo e sólido percurso científico, muito sólido percurso científico, mas que também tiveram ou têm a motivação e a paixão pela criação de empresas e pelo empreendedorismo. Também são 2 pessoas que tiveram e têm responsabilidades ao nível da Universidade Nova de Lisboa como um todo, empreendedorismo. O professor João Paulo Crespo foi o anterior vice-reitor para a área com o pelouro do empreendedorismo e a professora Isabel Rocha não está aqui nessa qualidade e, portanto, eu não lhe dei palavra no início como tal, mas está aqui como convidada, obviamente, para falar do seu caso, mas é atualmente a pró-reitora também com a responsabilidade da inovação e do empreendedorismo, exatamente também pela sua larga experiência destes temas, sendo, simultaneamente, ambos pessoas ligadas à ciência e à tecnologia. O Dr. Eduardo Dias é alguém que há muito tempo está ligado à ciência e à tecnologia particularmente, mas também tem tido uma vida ligada à criação e ao desenvolvimento de empresas e ao desenvolvimento de negócios e, portanto, também trará a sua perspectiva. Muito bem, ia passar então a palavra ao professor João Paulo Crespo. Muito bom dia a todos. O professor António Grilo fez já a gentileza de me apresentar. Eu sou professor aqui na faculdade, sou professor de Engenharia Química. Tenho aí alguns alunos, não me atirem nada. Eu fiz o curso de Engenharia Química no técnico e quando acabei o curso não vim logo para o meio académico. Estive a trabalhar numa empresa, estive a trabalhar na Quimigal. Era uma coisa que se chama chave de fábrica, que tem um nome muito pomposo, mas não era, é por aí que se começa. E, portanto, tive alguma experiência de produção e produção em grande escala. Nós produzíamos cerca de 800 toneladas por dia de adubo, mas foi uma experiência muito interessante. Depois disso eu pensei, eu não vou fazer isto a vida toda e gostava muito de coisas que tivessem a ver mais com o desenvolvimento e isso, e vim para a faculdade, fiz o doutoramento cá, fiquei como professor aqui. A ligação ao mundo das empresas e de fazer coisas concretas manteve-se sempre e, se calhar, um pouco a mim, o meu interesse aqui, até quando dou aulas e com os meus alunos de doutoramento, por um lado tem a ver com fazer investigação fundamental. Nunca comprem essa conversa de que investigação fundamental e aplicada são coisas separadas e o que é só bom é fazer uma delas, não tem lógica nenhuma. Eu acho que a única maneira que nós temos de fazer investigação aplicada à resolução de problemas é termos uma bagagem fundamental muito boa. A única maneira de termos uma bagagem fundamental é trabalhar nisso mesmo. E essa ligação é que me parece interessante. O que eu venho falar hoje tem a ver com coisas que aconteceram por acaso. Normalmente as coisas boas na vida acontecem por acaso, não é? Mas teve a ver com uma coisa que aconteceu verdadeiramente por acaso. Eu estava a ler um relatório e apareceu uma informação que me pareceu interessante. Eu vou-vos contar um pouco essa história. Mas essa história tem a ver com valorização de resíduos agroindustriais. Vou-vos mostrar um bocadinho o que é que aconteceu. Não está a avançar. Ok.
A ideia passa um bocadinho por aqui. O que acontece é que se nós pensarmos bem em tudo o que é indústria agroindustrial e até florestal, há um conjunto enorme de resíduos que normalmente não são aproveitados e que são interpretados como sendo uma fonte poluente, que é preciso tratar, etc, etc. Mas a lógica pode ser, e se eu olhar para estes resíduos, para já mudar o nome, não lhes vou chamar resíduos, vou-lhes chamar subprodutos, muito mais interessante. E se eu olhar para eles como subprodutos, será que eu consigo tirar valor deles? E há muita gente, por exemplo, a olhar para biomassa, para queima, para produzir energia. Mas eu dizia, podemos até fazer coisas mais interessantes do que só queimar. Se calhar nós vamos conseguir retirar destes subprodutos compostos de interesse que possamos usar no nosso cotidiano, até na nossa alimentação, ou até em coisas mais ligadas à área farmacêutica, por exemplo, porque não? Se esses compostos tiverem bioatividades que sejam interessantes. Portanto, há aqui uma grande possibilidade de compostos que podem ser usados. E na altura não se falava em economia circular, quando começámos a trabalhar nisto, mas isto é verdadeiramente a lógica atual da economia circular, ou seja, tentar fechar o loop e não estarmos a usar os nossos recursos de uma forma em que no final temos verdadeiramente resíduos, temos lixo, mas sim tentar fechar o loop e fazer esta economia circular. Há muitos compostos que nós temos que pensar que estão nestes resíduos agroindustriais, não vamos estar a falar disso, mas aromas, compostos polifenólicos, esteróis, fitoesteróis, que vocês podem comer em muitos produtos alimentares, péptidos bioativos, há uma série de compostos possíveis. E o que nos aconteceu um pouco foi que... Estava precisamente a ler um relatório de uma empresa que dizia que o composto natural com atividade antioxidante mais significativa era um composto que se chamava hidroxitirosol. E, portanto, isto foi informação que me veio parar à mão. E quando estava a ler isto, eu sabia que este composto é um composto muito rico em tudo o que tem a ver com a azeitona. O que eu não sabia e depois vim a saber é que este composto, curiosamente, está essencialmente presente naquilo que nós não utilizamos no azeite. Ou seja, nós consumimos o azeite e deitamos forma uma coisa que se chama o bagaço de azeitona. E esse bagaço é o quê? É o caroço da azeitona, é a pele, são os resíduos todos que não são utilizados no azeite. O que acontece? Este composto tem grande atividade antioxidante, está essencialmente aí. Portanto, não vai estar tanto no azeite, vai estar essencialmente aí. E o que começámos a pensar foi, bom, se esse composto está aí, por que não tentar recuperá-lo, já que isto é um resíduo que não tem praticamente valor comercial. Tem algum, porque há empresas que o que fazem precisamente queimar, ou seja, fazer até uma segunda extração e depois queimar este tipo de resíduo. E, portanto, isto tem um valor de mercado da ordem dos 40 euros por tonelada, mas 40 euros por tonelada não é exatamente muito. E o que nós começámos a pensar foi, mas se nós conseguirmos recuperar este composto a partir deste resíduo, já que criamos um composto em atividade antioxidante, e vocês estão fartos de ver produtos nas prateleiras do supermercado a dizer que consuma porque isto tem atividade antioxidante, faz bem à sua saúde, etc. Foi um bocadinho, a história começou um bocadinho aí. A questão é que, quando nós pegamos neste bagaço de azeitona, se nós fizermos uma extração muito simples só com água, aquilo tem um aspecto verdadeiramente horrível. É um líquido escuro, negro, e tem muitos compostos presentes. Tem uma série de compostos, não vou dar uma aula de química, mas tem uma série de compostos, e reparem o aspecto do extrato, é completamente carregado de uma série de compostos que nós não devemos, inclusive, consumir, porque alguns deles são polifenóis que são mais pesados e fazem mal à saúde. Portanto, o que é que era necessário? Era necessário separar toda esta porcaria que são compostos com peso molecular maior e conseguir ficar com estes compostos moleculares de peso molecular mais baixo e que têm uma atividade, do ponto de vista bioativo, interessante. E para fazer isso, isto agora parece mesmo uma aula de engenharia química, para fazer isso nós desenvolvemos um processo muito simples. Mas isto para vos dizer, o processo é simples precisamente porque nós temos uma área de investigação que nos permite olhar se cá para um problema deste e conseguir encontrar uma solução simples. A solução tinha que ser simples porquê? Nós queríamos recuperar este produto de uma forma económica, mas mais do que isso, se nós queremos estar a dizer ao consumidor, vou-vos dar um composto que tem uma origem natural, que é de um fruto, é da azeitona, eu não posso dizer a seguir ao consumidor que para obter esse composto eu tive que usar solventes orgânicos ou que tive que usar temperaturas elevadas ou o que seja. Portanto, nós tínhamos que recuperar de uma forma suave. E então, aquilo que nós fizemos foi uma coisa muito simples. Foi tão simples que vocês vão achar que isto não tem exatamente graça nenhuma, mas o que nós fazemos é pegar neste resíduo, neste bagaço da azeitona, fazer uma extração aquosa, portanto com água. Porquê? Porque estes compostos, o hidroxitirosol, é um composto fenólico de baixa massa molecular, muito solúvel em água. Portanto, nós fazemos uma extração em água,
Centrifugamos para remover o remanescente do bagaço que já foi extraído e ficamos com uma solução aquosa em que este composto está presente. Mas está presente ele e todos aqueles outros que eu vos disse que não interessam. Portanto, eu tenho que separar o composto de interesse de todos os outros. E separamos como a técnica de membranas, é um filtro especial, nanofiltração, que permite o quê? Que compostos muito baixa massa molecular permeiem, passem através da membrana, e os de grande massa molecular sejam retidos. Portanto, eu tenho aqui um pequeno resíduo do retido, mas o que permeia, a solução que permeia, está rica no composto de interesse. E a seguir, o que é que temos que fazer? Temos só que o concentrar. Concentramos por osmose inversa, que é o mesmo tipo de técnica que vocês utilizam para fazer a dessalinização da água do mar. Portanto, é outra vez uma membrana que consegue concentrar estes compostos. E eu aqui tenho um composto que, se eu quiser obter como um pó, posso ir a um secador, chamado um spray dryer, e obter um pó rico nestes compostos. Portanto, o processo é muito, muito simples. E, obviamente, nós tivemos que proteger o processo. Portanto, o processo foi patenteado. E só para vos dizer uma coisa, começamos a pensar, bom, talvez possamos fazer alguma coisa com isto, mas para testar isto em escala, como é que eu vou fazer isto em escala? E eu não tinha exatamente dinheiro para começar a comprar logo equipamento. E tivemos uma ideia muito simples de partida, que foi pensar, bom, mas se isto é o resíduo de um lagar de azeite, porque é que nós não vamos ter com um lagar de azeite? Eles só trabalham entre novembro e março, no melhor das hipóteses, porque no resto do tempo não estão a fazer nada, não é? Não há azeitona para produzir azeite, no resto do tempo as instalações estão lá paradas. Portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos um acordo com o lagar para usar o equipamento deles. Portanto, foi a primeira coisa que nós fizemos para começar a testar o processo em escala. Só se vocês se lembrarem, primeiro nós tínhamos uma extração, portanto tinha que ter uma mistura, e portanto o que nós fizemos foi ir a um lagar e usar o equipamento deles. Este é o sistema onde nós fazemos a mistura. Este é um decantador de parafuso horizontal, portanto nós fazemos aqui já a separação dos sólidos dos líquidos. Okay. E estas são unidades de nanofiltração e de osmose inversa, numa escala, vocês vão dizer que é uma escala pequena, estamos a falar de uma escala de 7,6 metros quadrados, mas pensem bem uma coisa, que nós conseguimos, com uma unidade tão pequena, obter um grau de produção muito, muito significativo e que se calhar seria suficiente para satisfazer um determinado tipo de mercado. Porquê? Porque o tipo de composto que nós estamos a utilizar, a dose diária que é recomendada de ser tomada por um indivíduo adulto são 10 miligramas por dia. E, portanto, nós conseguimos, imaginem, 1 kg, ter 100 mil doses. 100 mil doses são muitas doses. De acordo? Portanto, qual é que foi aqui um pouco a graça? Foi, nós conseguimos validar todo o processo, fazer o processo em escala, sem exatamente ter que gastar muito dinheiro. Nós, na altura, fizemos uma colaboração com a Faculdade de Farmácia. Sabem, os farmacêuticos são um bocadinho diferentes dos engenheiros, não põem números em tudo, mas põem cruzinhas a dizer se a coisa correu bem ou correu mal. E o que vocês podem ver aqui é que o produto que nós estamos a obter é um produto que tem todos este tipo de propriedades. Isto é quase um bocadinho banha da cobra, porque faz tudo, faz bem a tudo, mas tem propriedades antioxidantes, inibição do mau colesterol, prevenção de doenças cardiovasculares, aterosclerose, atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, anticarcinogénica, tudo isso. Mas mais interessante do que isso, é que o que nós fizemos foi comparar o extrato que nós estávamos a obter, então aquele extrato natural, obtido com água, comparar o extrato com uma solução na qual colocávamos lá dentro o hidroxitirosol puro e comparar a atividade dos dois. E se vocês repararem, o extrato é sempre mais bioativo do que o hidroxitirosol puro. E isso é muito curioso. Eu, por acaso, estava a falar disto com o meu pai é engenheiro agrónomo, mas os pais não pedem uma oportunidade, mesmo na minha idade, para nos dar um bocadinho na cara, e ele disse-me logo, vocês são estúpidos, que dói, porque tiveram tanto tempo para perceber que um extrato é melhor que o composto puro, é mais do que óbvio, porque o que acontece é porque num fruto, numa planta, ela protege-se não pelo facto de ter um composto, mas ter um conjunto de compostos que têm uma ação tanto de sinergia entre elas. E é por isso que o extrato natural, que tem não só o hidroxitirosol qualquer, mas outros compostos de baixa massa molecular, é muito mais bioativo do que o hidroxitirosol sozinho. Isto parece-vos completamente irrelevante, mas, sob o ponto de vista do desenvolvimento do produto, foi essencial, porque em vez de eu estar preocupado em obter hidroxitirosol puro
o que me teria levado a um processo muito mais complicado. Eu estou por ter um extrato natural que tem o composto de interesse e ainda outros, e estes sim têm muito mais bioatividade. De acordo? Porquê é que os médicos dizem coma a maçã com casca ou o que seja? Porque a entrada no fruto é obviamente na casca. Portanto, é aí que eu tenho compostos que protegem o fruto de ataques exteriores. Portanto, estes compostos antioxidantes, etc., estão claramente naquilo que nós deitamos fora. E na azeitona a mesma coisa, está bem? Quando deitamos fora a casca da azeitona. E, portanto, estes compostos são todos lá. Só para dar alguns detalhes, nós fomos testar se estes compostos tinham atividade anti-inflamatória, se tinham atividade anticancerígena, portanto, não vou dar esmaçar muito com isso, mas reparem, neste caso aqui da direita, nós tínhamos células cancerígenas do cólon que foram expostas ao extrato natural e a viabilidade destas células cancerígenas, obviamente, decresceu. Mas talvez o mais interessante em tudo isto seja o facto da European Food Safety Authority, que é no fundo quem neste momento me deixa chegar a um produto e dizer ele faz bem isto ou ele não faz bem isto, ou seja, eu hoje não posso pôr um claim num produto sem que esta federação, esta autoridade tenha autorizado. E o que esta autoridade nos permitiu afirmar foi que este tipo de produto tem um efeito de proteção da oxidação do colesterol, do LDL. Portanto, evitar que o colesterol siga este processo de oxidação é que nos permite ter uma proteção cardiovascular. E, portanto, foi quando nós conseguimos perceber que ainda por cima tínhamos a possibilidade de comercializar e indicar que podíamos ter um efeito de proteção cardiovascular, que verdadeiramente nós pudemos ter um produto que, em termos de mercado, pudesse ter interesse. Portanto, fizemos primeiro uma patente nos Estados Unidos. Já agora deixem-vos contar a história, porque isto não foi só feito, obviamente, por mim, com outros colegas. Alguns de vocês, se calhar, vocês conhecem. O professor Manuel da Ponte também é professor aqui na faculdade. Primeiro fizemos uma patente nos Estados Unidos, bem mais fácil de conseguir do que a patente europeia, mas a seguir fazemos a patente europeia também. Esta patente na Europa. E criámos uma empresa nossa chamada Zeitan Nutraceuticals. Se vocês pensarem um pouco, eu não tinha ideia disto antes de começar a trabalhar nesta área. O mercado da área farma de maior dimensão no mundo é precisamente o mercado de produtos anticolesterol. 35 mil milhões em 2012, portanto, são muitos zeros para eu conseguir perceber exatamente o que é que significa. E desta fração, ou deste valor de mercado, 10% são produtos naturais. 3.500 milhões. Portanto, se nós conseguirmos uma fração de mercado com algum significado, vocês podem ver o tipo de fundo de negócio que está aqui. Eu, por exemplo, tenho colesterol elevado, coisa que me preocupa pouquíssimo, devo dizer já, mas a minha mulher, não sei porquê, anda mais preocupada com isso do que eu. E foi comprar um produto à farmácia, um produto natural, de microalgas e qualquer coisa do género, e, portanto, pagou por uma caixa de 30 drageias, pagou 30 euros, ou seja, eu era suposto tomar uma por dia e cada uma custa 1 euro. Portanto, ela pagou 30 euros por aquilo, exatamente. Bom, o que é que eu vos posso dizer? É que, como a EFSA me diz que o meu produto deve ser tomado numa dosagem de 10 miligramas por dia, significa que quando eu faço 1 quilo, tenho potencialmente 100 mil doses. Se eu vendesse cada uma a 1 euro, eu tinha 100 mil euros a produzir 1 quilo. A 100 mil euros o quilo, eu só conheço produtos ilegais, certo? Não há nada que custe isso. De maneira que, quer dizer, eu não vou dizer que eu tenho essa margem de negócio, porque obviamente não tenho essa margem, tenho que contar com custos de produção, que aliás são os mais baixos, mas tenho que pensar em tudo o resto, tenho que pensar no marketing, tenho que pensar na distribuição, tenho que pensar em tudo o resto. Mas a margem é absolutamente brutal. Portanto, nós fundamos esta empresa. Já agora deixem-vos dizer, eu para já não estou rico, portanto não viram ali nenhum Aston Martin estacionado à porta. Eu para já não estou rico e a minha mulher está-me sempre a dizer que não vejo nada. Para já, pior do que não estar rico, já tive que pôr bastante dinheiro no meu bolso. E a minha mulher está-me sempre a dizer, não vejo nenhum anel no meu dedo, não sei o que é que se passa, o que é que tu andas a fazer há tantos anos aí. Portanto, talvez para o ano, se o António me convidar outra vez, já possa contar uma história diferente. Mas pronto, mas a empresa avançou. Dos inventores iniciais, alguns saíram, precisamente porque isto envolvia pôr algum dinheiro do próprio bolso, e portanto alguns saíram. Portanto, neste momento, do grupo de inventores iniciais estamos 3, eu, o professor Manuel da Ponte e uma investigadora de cá, Ana Nunes, mas tivemos que encontrar investidores externos, está bem? Já vou contar um bocadinho essa história dos investidores externos. E a questão é,
para que é que nós queremos, porque é que alguém como o académico, como eu e os meus colegas, porque é que nós queremos investidores externos. E não julguem, eu pus de propósito em último lugar, não julguem que é só por causa do investimento ou do dinheiro. Não é de todo. Ou seja, é também, porque eles têm dinheiro e nós não, mas é por muitas outras coisas. A primeira coisa é que, se vocês identificarem bem um investidor, tem que ser alguém de certeza que é bruto convosco. Eu, na primeira reunião que tivemos com investidores, eu fiquei completamente chocado porque eles disseram, não, assim com quase desprezo, não, produzir é fácil, o que vai ser difícil é vender. E eu, como engenheiro, fiquei completamente atirado no chão, quer dizer, o que é fácil é vender, quer dizer, o que é fácil é produzir é o que eu faço, não é? Mas sim, o que eles diziam era, vender é que vai ser difícil, portanto, produzir vai ser uma banalidade. E, portanto, a nós engenheiros deixamos assim um bocadinho. Mas é muito importante ir buscar pessoas que, precisamente, que possam trazer a experiência ao negócio. Portanto, pessoas que tenham experiência no negócio. E o investidor, essencialmente, tem que trazer isso. Tem que nos ajudar muito a perceber como é que vamos fazer o desenvolvimento de produto, porque eu posso pegar neste princípio ativo e posso fazer coisas diferentes com eles. Aliás, já vou mostrar que vamos fazer coisas diferentes com eles. Mas eu preciso ter alguém que tenha uma noção de mercado, que me diga como é que eu vou desenvolver o meu portfólio de produtos. Está bem? E, portanto, e foi isto que, de alguma forma, os investidores nos trouxeram. Tem que nos aconselhar como é que nós fazemos o branding do produto, como é que lidamos com a questão de marca e como é que não banalizamos o produto. Vocês lembram-se, alguns anos atrás havia este interesse com a aloe vera e depois o aloe vera chegou ao papel higiênico, quer dizer, no dia em que um produto em que eu estou a desenvolver chega ao papel higiênico, vocês percebem que estão no fim da linha. E, portanto, não podem banalizar o vosso produto. Portanto, isso é absolutamente essencial e não podem banalizá-lo e têm que identificar muito bem qual é que é o vosso portfólio de produtos, como é que o colocam no mercado. E, portanto, este conselho para o branding é fundamental. E, obviamente, o financiamento é necessário, porque se eu não tiver financiamento, não tenho forma de chegar rigorosamente a lado nenhum. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando começámos, eu, Manuel da Ponte e Ana Nunes, obviamente nós tínhamos 1/3 da nossa empresa, tínhamos 33%. Mas devo dizer que era 33% de nada, certo? Enquanto eu não tiver no negócio, tenho 33% de nada. Hoje, com estes investidores, já não tenho 33%, já só tenho 10%. Por enquanto, ainda não é de nada, mas eu espero que venha a ser de alguma coisa. Mas o que eu vos queria dizer é que vocês, em muitas situações, têm que perceber que vão ter que abrir mão daquilo que vocês pensam que é o vosso produto, que é vosso, e se calhar vão ter que abrir mão dele, porque é muito mais interessante trabalhar com pessoas que conhecem o mercado e sabem como tornar uma ideia num negócio do que estarem vocês a querer fazer tudo sozinhos. Reparem, por outro lado, que os investidores também não nos querem fora, porque eles sabem que se eu tiver que resolver um problema, e já agora, a instalação que eu vos mostrei há pouco não são as instalações que nós temos agora, nós agora estamos a construir uma fábrica nova em Casas Altas. O investimento para construir a fábrica, obviamente, passa muito para os nossos investidores, mas a matéria-prima que eles me disponibilizaram foi completamente diferente. E como foi completamente diferente, se eles não me tivessem tido a mim, ao Manuel da Ponte e a Ana Nunes, nós não tínhamos conseguido readaptar o processo de produção. Portanto, eles também sabem que precisam de nós. E eu acho que eu vou mais ou menos acabar, só para vos mostrar que tipo de produtos é que nós estamos a desenvolver, daí aqui a importância do desenvolvimento de produto. Duas coisas, um azeite que é enriquecido em hidroxitirosol, vocês vão dizer, mas isso é uma bizarria, já é azeite para quem enriqueceu. Se vocês lembrarem, eu disse que o hidroxitirosol é um composto que é muito solúvel em água, menos solúvel em ambientes lipofílicos como o azeite e, portanto, enriquecê-lo faz sentido. Tá bem? Caso o azeite não tem um grande teor em hidroxitirosol. Azeitonas, sim, o azeite nem tanto. Portanto, um azeite enriquecido em hidroxitirosol e aquilo são as cápsulas que nós já estamos a produzir, de alguma forma, sim, a produzir, não ainda em escala, precisamente com o tal objetivo de conseguir ter um produto para o mercado que possa ser vendido em farmácias como um composto natural com atividade de proteção cardiovascular. Nós vamos pôr a ênfase na proteção cardiovascular, o que é perfeitamente legítimo, porque ele tem efetivamente esse efeito. Não vamos dizer que ele tem atividade anticancerígena ou o que seja, o nosso foco vai ser na atividade de proteção cardiovascular. E eu penso que será o meu último slide. Este é um slide que eu utilizo muitas vezes. Às vezes, quando faço conferências, digo sempre a brincar que isto é a fotografia minha e da minha equipa de investigação, mas é mentira. Havemos lá chegar, mas por enquanto é mentira. Mas eu acho muita graça este slide, porque este slide eu acho que tem todos os elementos do que é ser empreendedor. Tem, em primeiro lugar, tomar riscos, assumir riscos, obviamente de forma controlada, não é? Isto não é saltar sem paraquedas. Mas, portanto, assumir riscos.
O segundo é o networking, porque a única maneira de nós conseguirmos fazer alguma coisa com uma ideia que temos é estabelecer esta capacidade de interatuar com outros e de interatuar, se calhar, de uma forma franca, construtiva e à procura de complementaridades. Não me interessa muito interatuar com alguém que sabe rigorosamente o mesmo que eu. Em terceiro lugar, acho que por vezes é mesmo preciso virar os problemas ao contrário. E aqui, como estão a saltar ao contrário, eu acho que é, por vezes, a única maneira de encontrar uma solução, acho que o António Grilo também estava um pouco a dizer isso, é precisamente olhar para um problema e tentar inverter a lógica dele, olhar para ele de uma maneira diferente. E o que eu tinha um bocadinho para partilhar convosco era isto. Desejo 5 semanas de muito bom trabalho, cheias de boas ideias no final e que no final estejam todos de pernas para o ar a pensar em alguma coisa de jeito. Tá? Obrigado.